3, 2, 1. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast Marketing de Fitness. Hoje uma consultoria ao vivo com Wagner Santos, da Garage CF, sobre como ter mais alunos sem baixar o preço, chamando o Wagner. Fala, meu irmão, tudo bem? Beleza, Samuel? Tudo na paz. Vamos fazer o seguinte, ó. Tem um cachorro latindo aqui, deixa eu jogar um brinquedo pra ele. Pronto. Se apresenta, a gente conversou em uma ou duas sessões de Zoom, né? A gente já teve a chance de conversar, mas se apresenta para quem não te conhece, para eu pegar um contexto melhor, de onde você está, como que você está fazendo a academia acontecer. Fica à vontade. Beleza. Então, o Wagner, sou proprietário do Garage CF, um box de cross-training que fica em Duque de Caxias e é isso aí. Show. Há quanto tempo tem a garagem? Então, a gente completou 2 anos agora em setembro. Então, tem 2 anos e um pouquinho aí. Pô, 2 anos significa que você começou em setembro de 2019. 2019, e aí, a gente... Eu não sei se eu já fiz aquela piada, né? 2 anos que não valeu um de aberto. Exatamente. Né? A gente começou em setembro, chegou em março, a gente fechou. Aí ficamos fechados 3 meses... para depois vou retornar de novo normal. Sorte que aqui em Duque de Caxias ainda a gente conseguiu voltar mais rápido que os outros locais e tal. Então foram 3 meses fechados e depois a gente já voltou a funcionar normal de novo. Depois, em 2021, não teve nenhum fechamento? Não, em março, depois da época de carnaval, coisa assim, não? Não teve não. Fechamos só mesmo, no caso, 2020, março de 2020. De março até maio, final de maio a gente voltou. Maravilha. E Wagner, conta um pouco sobre você, rapidão, assim. Você é de educação física? Você só empreende? Como que é o seu histórico? Você já tinha trabalhado em outros boxes? Já tinha tido outro tipo de academia? Como que é? Não, na verdade eu era só praticante de CrossFit. Comecei, na verdade, a praticar CrossFit há uns 4 anos. Treinava em outro box. Não sou formado em educação física, não sou nada da área, sou só metido atleta mesmo. Então eu treinava em outro local. Eu trabalhava na época com marketing, na verdade. Trabalhava com marketing, só que eu trabalhava na área de combustíveis, trabalhava para postos da Petrobras, na verdade. Então, sem nada a ver com educação física. E aí eu treinava em outro local, acabou que eu tive alguns problemas no box que eu treinava e era o único box aqui do nosso bairro. Então, assim, o CrossFit ainda estava começando muito aqui em Caxias. Então, assim, o primeiro box que abriu no bairro, eu estava lá desde o começo e tal, e não tinha outro lugar para treinar. Conclusão, quando eu tive que sair de lá, eu comprei equipamento, comecei a treinar em casa, eu, minha esposa e mais alguns amigos, uns 5 amigos. Então a gente vinha, treinava na minha casa, fazia os treinos aqui, e acabou que eu consegui arrumar uma grana no meu trabalho e tal, e precisava empreender alguma coisa. Eu falei, cara, só tem um box no meu bairro. O bairro aqui é muito grande, tem muita gente. E eu falei, pô, é a hora. Aí fui, comprei material, comprei tudo, comecei a procurar o local e uns 6 meses mais ou menos depois eu consegui abrir o garagem. E a gente foi levando, né? Então, assim, só que assim que a gente abriu já veio pandemia, veio tudo isso. E, assim, a gente, na verdade, se bem que a gente até conseguiu o melhor resultado logo depois da pandemia. Só que foi durante uns 2, 3 meses, eu acho que estava todo mundo cansado de estar em casa, e assim que liberou para todo mundo voltar, foi aquele boom no box, pum. Depois começou a cair de novo, normal, voltou para a normalidade, na verdade. Tá tranquilo. Ó, essa história de alunos de um box que se juntam para depois abrir um outro, cara, ela se repete em muitos lugares, viu? É bem comum essa parada. E a parte legal é que vocês, como clientes, já devem ter observado tudo que vocês gostariam, né? Tudo que vocês poderiam fazer de diferente. Então, parabéns aí pela iniciativa. E, cara, a gente já tá no final de 2021. E vocês são quantos sócios? Só para eu ter uma clareza. Sou só eu, sou o único proprietário. Ah, tá. Então você foi lá, você treinava com a galera, mas você que tomou a iniciativa. Na verdade, assim, quando a gente saímos, se eu não me engano, foram 8 pessoas. A gente comprou, acho que foi uns 15 mil reais de material. Aí a gente dividiu, passou tudo no cartão, a gente dividiu tudo e a galera me ajudou a pagar e treinava junto aqui em casa. Só que quando que eu fui abrir o garagem, aí não, material que tinha aqui que a gente comprou junto, eu dividi para eles de novo, cada um levou um pouquinho e eu abri o garagem sozinho, na verdade. Show. E como que... Bom, vamos
eu sei que 2020 teve uma oscilação fora do normal, né? Da gente conseguir saber para onde que a banda toca. Mas como que tem sido 2021, né? Você já tem aí 12 meses, vamos chamar de 12 meses de um box funcionando em sua, aspas aqui, normalidade, né? Então, Começou o ano, como que é janeiro aí? Depois, só dá uma previsão aí de como as coisas aconteceram para a gente então, conseguir vamos lá. falar É desse porque, na assunto. verdade, assim que a gente voltou lá em maio de 2020, a gente voltou tipo maio, junho e julho, bem devagar. Na verdade, a gente inaugurou já com praticamente 100 alunos. Aí, esses 2 meses que teve até chegar na pandemia, aí, a gente aumentou para uns 150. Aí, quando a gente voltou da pandemia, no caso, no final de maio, junho e julho, a gente ficou nessa faixa de 100 alunos, 100 alunos. E esse, assim, 100 alunos ainda não, o box não se paga, na verdade, ainda. Então, a gente ficou nessa média, porém, quando foi se aproximando mais final de outubro, novembro, dezembro e janeiro até, a gente botou 230, 220, 230 alunos. Isso de 2020 para 2021. Quando entrou em 2021, aí a gente já voltou àquele patamar de antes de 150, 160, 150, e isso se manteve até hoje. Eu não, assim, todo mês entra 20, 30 alunos, porém sai 20 e 30. Então sempre estou nessa média de 150, 160, não saio disso. Refresca a minha memória, cara. Você falou desses números agora e eu comecei a lembrar de um papo que a gente teve, de uma pergunta que você trouxe lá na sala. Você lembra o que você perguntou? Porque a minha dúvida é, se quando tinha 200 e poucos alunos, se estava todo mundo... Porque eu lembro que você falou assim, pô, eu fiz um esforço, né, comecei a me dedicar nisso, aí bateu um teto de aluno, aí eu meio que dei uma relaxada. Eu lembro mais ou Isso, menos dessas palavras que você exatamente. trouxe. Mas quando tinha 200 e cacetada, o que você tinha feito que tinha dado certo? Você lembra disso? Até como um aprendizado aqui para mim. Então, Qual então vamos lá. ação? Como você O que tinha eu se cheguei, posicionado? Você tinha então, baixado o preço e agora você não eu quer baixar cheguei, preço? Dá um contexto disso. isso aí. Não, na verdade eu não cheguei a mexer em preço. Eu inaugurei com um preço, na verdade, mais em conta para a galera fazer uma pré-matrícula antes de eu inaugurar. E essas pessoas que Perfeito. entraram com um preço mais barato, até hoje, quem está lá ainda continua pagando mais barato do que os outros. E depois eu mantive o preço até hoje na mesma faixa. E só que o que eu fiz, na verdade, que eu achei, assim, na verdade eu não consegui mensurar exatamente se foi por conta de volta de pandemia, do pessoal estar em casa, todo mundo quis voltar desesperado para treinar, por conta disso, pô, a galera que está mais bem condicionada, pô, tá ficando mais tranquila, não tá pegando forma mais grave, então tinha muita gente que estava nessa de, agora eu tenho que começar a treinar. Então, assim, eu não sei se foi Uhum. por isso ou por conta da mudança da minha comunicação, que foi até o que eu falei com você. Assistindo uma live sua, na verdade, você deu a deixa lá de falando, pô, você precisa se comunicar com as pessoas que tem medo de entrar num box de CrossFit, com as pessoas que são mais sedentárias, não é para poder... Porque, na verdade, nós temos hoje no meu box muita gente que é, de certa forma, atleta, que é o pessoal que gosta de competir, que gosta de levar a sério o esporte. Então eu tenho ainda muita gente que me manda mensagem que fala assim, pô, todo mundo no teu box é RX, pô, todo mundo aí compete, todo mundo isso, eu tenho medo. Então, assim, eu mudei um Uhum. pouco a pegada e comecei a mostrar os alunos normais que tem no box, todo tipo de gente, alunos mais velhos, alunos mais novos, alunos obesos, outros, assim, mostrei todos os tipos de aluno que eu tinha, depoimentos dele, e foi justamente nesse momento que eu dei esse boom aí, que eu pulei de 150 para 230 alunos. E quando eu atingi isso, realmente eu acabei meio que dando uma relaxada. Eu acho que esse ano, principalmente, porque eu acabei saindo do meu outro emprego, que eu trabalhava com marketing e tal, e quando eu saí do meu outro emprego, eu meio que coloquei, não sei se eu coloquei na minha cabeça, mas eu relaxei e fiquei muito só nessa de treinar. Aí treina de manhã, treina de tarde, faz coisa operacional do box. Limpa uma Tá. coisa, conserta outra e faz isso, faz aquilo. Acabei deixando essa parte um pouco de lado. E antes, quando eu trabalhava, que eu tinha que estar no escritório, na empresa e tal, acabou que eu tinha mais tempo para cuidar disso do que eu tenho hoje, na verdade. Na verdade, eu tenho tempo, mas não paro para poder fazer isso. Porém, agora Não eu vou parar. tá, não tá organizado assim, né? Opa, resolvi interromper esse episódio para te fazer um convite muito rápido. Muito provavelmente, se você chegou até aqui, você tem interesse em ter alunos infinitos. Isso significa lotar as suas aulas e eu quero te ajudar com isso. Tanto se você trabalha presencialmente
quanto online. Como que funciona? A gente oferece agora uma consultoria gratuita para fazer o planejamento do seu marketing. Eu e minha equipe, a gente vai te ajudar a ter mais alunos novos, aumentar o número de alunos ativos e atingir suas metas financeiras. Se tiver interesse em reservar um horário com a gente, basta você procurar um link aqui nesse episódio. Na descrição do episódio você vai agendar a sua consultoria 100% gratuita para planejar o seu marketing e ajudar você a atingir os seus objetivos. Cara, muito legal você ter essa clareza do operacional, né, do estratégico. Para mim, minha maior dificuldade sempre foi, enquanto eu tive academia, eu nunca tive um escritório dentro da academia. Eu queria muito ter. E quando eu tive a chance de ter, eu percebi que não funcionava, que eu tinha que realmente ir para casa, ficar fora, porque senão o operacional, né, apagar incêndio é o que mais sobra. E nas épocas que eu também quis fazer mais treino, né, quis competir, coisa e tal, realmente a gente acaba ficando com uma visão só ali para o dia a dia, só para tocar as coisas. E me conta o seguinte, daqueles 200 e pouco, hoje quantos alunos tem? Você falou em média 150? Hoje eu estou nessa média aí de 150 a 160 alunos. Desses 150 e 160, eu sei que os RX, e a gente vai falar da sua pergunta, né? Vamos falar de como aumentar o número de alunos sem precisar ficar dando desconto, baixando o preço, ou entrando nessa competição só por preço baixo, que realmente não funciona. Mas desses 150 e 160, se fosse chutar, quantos são, não só RX, mas quantos, se for ter uma competição, essa galera vai competir todo mundo junto? Qual que é o tamanho desse grupo? Vou te falar, porque a gente tem uma galera que faz planilha, que treina para isso, mas desses 150 eu colocaria aí uns 30. Que são os alunos que fazem isso. É bastante, são 20% mais ou menos, não um quinto. E o problema é que essa galera que compete, que faz planilha e coisa e tal, eles são os que mais fazem registro, né? Então eles são os que mais fazem um story para você compartilhar, são os que mais fazem um post, e aí a gente acaba levando essa impressão para fora. Cara, é muito louco isso, você parar para pensar uma analogia, né? É como se as pessoas que vão para a sua vitrine, porque elas querem mostrar o que elas estão fazendo, são justamente as pessoas que não são o público comum, né? São pessoas que estão num nível muito alto. E, para quem ouve eu falar isso, não, você tem que conversar com as pessoas sedentárias, com as pessoas que não se identificam com um atleta e tudo mais. Eu acredito que os atletas, eles inspiram muita gente. Não sei se você já teve a chance de fazer algum tipo de torneio interno ou coisa assim, onde você chama pessoas que nunca viram CrossFit na frente, elas vêm pela primeira vez e depois elas querem fazer a matrícula. E elas falam, meu Deus, tá assim. Acredito que inspira algumas pessoas, mas tem aquela barreira do medo, né? Do medo, medo de não saber fazer, e todo mundo sabe fazer, medo de ser a única pessoa fora de forma, medo da... cara, se você parar pra pensar assim, uma pessoa que vai fazer uma aula mental, ela tá vencendo várias barreiras, né? Imagina. Não sei se você já chegou a perceber isso. Você chega a atender as pessoas aí no dia a dia, certo? Sim. Cara, uma pessoa às vezes vai fazer aula mental, ela não tem nem tênis para fazer atividade física. Às vezes ela acabou de comprar o tênis para ir fazer aula mental. Sim. Ela não tem roupa, ela não tem uma bermuda, uma camiseta que ela se sinta bem para fazer atividade física. Muitas vezes ela precisa pegar o carro, ir até o lugar, arrumar algum jeito de estacionar para conseguir ir lá e fazer a aula. Imagina na situação dela, ela vai entrar num lugar onde ela não sabe nada. E ela passa uma vergonha danada, né? Então, ou ela se sente, né, envergonhada porque, peraí, eu não sei nada, todo mundo sabe, eu vou ser o único que não sabe fazer as coisas, eu vou ser o único que faz errado, todo mundo vai olhar para mim. E o fato é, a gente precisa conversar com essas pessoas, porque da mesma forma que na sua academia existe 20%, então imagina um iceberg, uma pirâmide, né? Só o topo da pirâmide ali, só 20% dessas pessoas são atletas, ou atléticas, sei lá, né? Mas tem isso como objetivo, né? E tem um físico de competição. Existem outros 80% que não são. E se a gente olhar na população, se for no shopping mais perto, aí você vai ver que nem 20% das pessoas que estão passando no shopping também são atletas. Então, assim, o maior número de alunos não são atletas. Isso você já pegou lá atrás, né? Isso a gente não precisa
E vocês estão prontos para receber essa galera? Assim, por exemplo, uma pessoa sedentária chegou. Vocês estão prontos para ajudar essa pessoa a vencer essa vergonha, a mostrar que aqueles caras que estão competindo, eles são faixa preta, que você não precisa se preocupar com aquelas pessoas, você vai começar com uma faixa branca, coisa desse tipo? Então, na verdade, logo depois que a gente inaugurou, a gente percebeu um pouco isso, que as pessoas ficavam meio que envergonhadas de não saber fazer os movimentos, de entrar no meio da turma e tal. Então, a partir daí, o que a gente começou a fazer? A gente, ao invés de colocar só, tipo, aula experimental, por exemplo, a galera tá entrando, eles entram na aula, no caso, na aula fundamental. Os nossos estagiários acompanham eles, assim, nas primeiras 1 ou 2 semanas de aula, passando o básico. Aprender a agachar, aprender a fazer um push-up, a empurrar, fazer o básico. Para depois, quando ela estiver na aula, ainda com acompanhamento, no caso, principalmente no primeiro mês, a gente coloca os estagiários para poder ficar acompanhando essas pessoas que estão começando. Então, assim, para quando ficar no meio da aula, ela já tem uma noção mínima do que tem que ser feito, né? Então, assim, o principal, na verdade, é mostrar para ela que tudo vai ser adaptado, tudo pode ser feito. E, assim, a gente tem alguns exemplos no nosso box, a gente gosta de passar, tem um casal lá que é muito legal, que todo mundo admira muito eles, porque assim que eles entraram no box, eles eram bem gordinhos mesmo, não conseguiam, por exemplo, deitar no chão para poder fazer um burpee. Então era aquele burpeezinho apoiado na caixa e tal. Agora a gente fez uma competição interna em setembro, o rapaz competiu e ainda conseguiu ficar em terceiro lugar na competição, tipo, com galera de fora, com o pessoal de fora. Já faz todos os movimentos, faz tudo. Então, assim, é bem legal essa pegada. Então, assim, a gente tenta mostrar isso para as pessoas, que mesmo sem você conseguir fazer tudo, você vai adaptar os movimentos, vai fazer tudo para você, até você atingir o treino do jeito que é proposto, na verdade. Então, assim, a gente tenta passar isso, mas tem gente que realmente fica assustado, fica com medo, mas, como eu estava falando, a gente precisa melhorar cada vez mais a comunicação justamente para tirar essa objeção da galera. Não, mas, cara, eu só queria fazer esse checklist interno para ouvir você falar com a segurança que você fala, né? E a próxima pergunta seria, e o time de professores, né? Eles também olham assim? Porque, assim, você já falou nas entrelinhas que você acaba treinando 2, 3 vezes por dia, você gosta de competir e tudo mais, mas eu ia perguntar isso, os professores, eles compartilham dessa visão, né? De atender as pessoas que não são pessoas já focadas em competição, né? São pessoas normais, pessoas sedentárias. E tudo que você falou é excelente, cara. Pô, aula fundamental e tudo mais. Então, assim, o que eu parei para pensar aqui? Pô, antes da gente pensar no marketing, cara, o marketing, basicamente, ele pega o seu produto, né, o que você faz, e ele escolhe a face e como que você vai comunicar esse produto para as pessoas. Então, basicamente, o marketing é um holofote, ele escolhe onde que ele vai colocar esse holofote dentro do que vocês estão fazendo. E eu acho que vocês estão fazendo coisas incríveis. Primeiro, 80% dos alunos não são competidores. Ótimo. Então, você tem 80% de pessoas para mostrar para os outros e as inspirarem. Você já tem de cabeça Sim. a história do casal e do cara que fez toda uma trajetória e vocês têm esse passo a passo. Você tem aula fundamental, porque você se preocupa com a pessoa em ela ir para a aula regular com segurança enfim, se sentindo bem, né? Sentindo confiante para tudo aquilo. É mais uma questão da gente agora mostrar isso para atingir esse público. Mas a sua pergunta, na verdade, Wagner, é sobre o preço, né? Sobre como a gente vai aumentar o número de pessoas sem baixar o preço. O número de alunos sem baixar o preço. E eu comecei por essa questão dos alunos, porque você deixou ali uma ponta solta, falou, lá atrás eu fiz isso e deu certo. Mas vamos falar de preço, então. Na hora aqui eu resumi a sua pergunta, né? Mas a sua pergunta Sim. completa, ela fala mais ou menos assim, que existem outros tipos de, né, existem outros boxes, vamos dizer assim, com preços variados, cara. Existe mesmo. Depois que criaram aquele modelo de box que normalmente a Herbalife estava associada, né? Não era um box da Herbalife, mas... E depois da Herbalife tiveram outros também, que eu não lembro os nomes de cabeça, né? Mas vários boxes assim, como se fosse um box de preço baixo, né? Então era R$ 69,90, R$ 59,90, R$ 79,90. Esses boxes, eles fazem parte aí dos boxes que estão na sua região? Tem algum box assim? Então, na verdade, desse modelo, não. Mas, na verdade, a gente tem, por exemplo, algumas academias que são grandes,
que estão inserindo o cross-training. E aí, por exemplo, a pessoa paga, sei lá, R$ 70 na musculação, e vai pagar 100 e vai fazer o cross também dentro da academia. E fora isso, tem outros boxes também de menor, de pequeno porte, que está abrindo. Por exemplo, o box que eu treinava antes é um box grande, que é o que já existia aqui, e o meu também. A gente tem 300 metros quadrados aqui, 300? Sei lá, mais ou menos isso. Os 300 metros quadrados é uma área grande, a gente atende... eu vi que é um galpãozão. A gente atende 30 alunos tranquilo. Porém, tem aberto outros para atender, sei lá, 10 pessoas no máximo. E é questão do crescimento do esporte também, né? Porque agora que tá crescendo mais aqui para nossa região, assim. Eu, inclusive, assim que eu comecei a praticar CrossFit, só tinha um box aqui. Na minha cidade, na verdade, devia ter uns 3 ou 4, no meu bairro só tinha um. Aí eu fui para São Paulo participar do Caveira Games. Cara, cheguei lá, cada esquina que eu chegava tinha um box. Eu falei, caraca, que doideira, mano. Achei uma parada muito maneira, mas assim, eu falei, a tendência é que isso vai acontecer no Rio de Janeiro também, não tem jeito. E tá acontecendo agora. Por exemplo, só esse ano abrimos 3 boxes próximos do meu e, assim, tudo pequeno, mas nada de grande porte. Tudo pequeno, mas está expandindo o esporte, tudo. E a diferença é essa, as pessoas geralmente que abrem esse box, o cara é o próprio professor de educação física, então ele não tem mais funcionários, ele abre o box só na hora da aula, então ele cobra lá seus 60, 70 reais, 100 reais e bota a gente pra dentro. Faz o salário dele ali só, né? Isso aí. Ele não é uma empresa que tem uma equipe ali contratada e tudo mais. Isso. Bom, legal, são modelos. E aí, por que eu falei desse box da Herbalife? E aí você deu um exemplo bom, que é uma academia tradicional, que abre um espaço para ser um box, né? E coloca ali um ticket super baixo, enfim. Cara, todos esses modelos que conseguem cobrar mais baixo, você até falou desse mesmo pequeno. E consegue é uma questão subjetiva, né? A gente não está na pele do cara, a gente não sabe o que acontece. O mesmo exemplo que você falou do cara que é o próprio professor, tem gente que vai ter o próprio prédio também. Aí a pessoa tem o próprio prédio, ela não paga aluguel, ela faz a conta e acha que tá tudo certo, ela cobra baixo, tá assim. Sim. Cara, esse é o primeiro ponto na precificação. A gente tem uma precificação olhando o custo interno. Então, por exemplo, por que a MyBox, eu acho que é Valdemar, deixa eu ver o nome dele aqui. O Valmer falou aqui, ele falou, chama Rede MyBox, né? Tem outras variáveis, tem outros derivados também depois dela, mas por que eles conseguem cobrar baixo? Cara, eles não, e pode ser que eu esteja errado, né? Não sei, não tenho conteúdo sobre isso, mas na época que eu parei para analisar, eles não compravam nada de LPO, nem de ergômetro. Peraí, é um custo bem menor para fazer esse box acontecer. Sim. Quando você não tem LPO e ergômetro, você consegue ter o maior número de pessoas por metro quadrado. Porque o LPO, de uma forma ou de outra, ele encarece pra caramba, e o ergômetro também encarece e ocupa muito espaço. E aí você precisa atender uma pessoa para cada 7 metros quadrados. Num box desse você consegue atender muito mais. Então, quando o cara faz essa estrutura de custo mais em conta, seja de investimento e operacional, ele consegue cobrar menos. Mesma coisa a academia lá. A academia já tem o espaço dela que financia a academia. Ela abre um espacinho lá, fala que é cross e beleza. E aí ela põe um ticket e tá tudo bem. Então, assim, essa coisa a gente não tem controle, né? Eu queria chegar a falar tudo isso pra gente sacar essa parada. Você deve saber, né? A gente não tem controle sobre quanto o cara vai cobrar. Isso aí. Mas existem outras coisas que formam preço. Então, por exemplo, dentro da sua estrutura de custo, você chegou a fazer o módulo 1 lá das metas? O módulo 1 eu fiz. Eu tô entrando no 2 agora que eu comecei. Aquela parada, por exemplo, de você ter não sei, você tava no... Eu falei isso 2 vezes, né? Eu falei isso no módulo 1 e falei isso no sábado também lá na tabela de preço. Então, basicamente, sim, 1/3 da sua máxima capacidade precisa cobrir 100% das suas despesas operacionais para você ter o seu ticket médio mínimo ali. Isso aí você já passou a régua, né? Isso aí tá certo. Isso eu vi, porém o meu não atende esse modelo. Por exemplo, nesse modelo, com 90 alunos, eu ficaria já, no caso, 1/3 de alunos que eu posso atender. Com 90 alunos, era para eu pagar minhas contas. Mas não, hoje eu preciso de 120 para eu poder ficar tudo no 0 a 0. Sem problema. Pensa o seguinte. Da mesma forma que a gente falou, existe uma precificação interna, de acordo com as suas despesas, é disso que a gente está falando. Provavelmente, o seu ticket médio mínimo, que é o que eu falo ali, ele está aliado só à tabela de preço, né? A tabela de mensalidade.
essa empresa que se associa, por exemplo, à Herbalife, na época que eles modelaram isso, e a academia também, né? Na época que eles modelaram isso, eles não estão preocupados só com o ticket médio da mensalidade. Eles têm outras coisas para vender, o que forma um ticket médio global. Então a gente até vai falar disso, vai falar, pô, existe o preço que você cobra, mas existe no final do dia tudo que você pode oferecer de coisas mais interessantes para os alunos, que esse ticket médio global aumenta. Mas, ó, de 90 para 120, uma capacidade de atendimento tão grande que nem você tem, às vezes é uma aula que você abre para um horário, ou qualquer coisa que você mexa ali, que você já consegue deixar isso mais redondo. Esse é o primeiro passo. Pô, beleza. Internamente eu já sei que eu preciso ter um ticket médio mínimo assim, eu já sei que existe o ticket da modalidade, né, das aulas, existe o ticket global, que eu posso oferecer mais coisas, a gente pode aprofundar nisso. Mas aí tem as outras coisas. Externo, né? Então, às vezes o mercado todo, ele se canibaliza, né? Esse é um termo que usam muito. É todo mundo cobrando mais baixo, e aí você existe uma forma de você precificar, que é se comparando, que é o que o aluno vai fazer no final. Ele vai pôr academia em Duque de Caxias. Ah, não, eu quero cross. Ah, cross em Duque de Caxias. E aí ele vai achar o seu e outros 6 e vai comparar e vai falar, nossa, por que esse aqui cobra tão diferente? Então, pensando em comparável, cara, você entende que o seu modelo de box, ele tem ali seus diferenciais, né? Tanto de visual, porque, pô, 30 pessoas numa aula, é um negócio que já tem 2 anos, não abriu faz 3 meses, né? Já tem pessoas ali, já tem 150 pessoas, é uma prova social também. Em comparação, assim, qual que é o ticket que vocês cobram? E pra gente falar em número mesmo, qual que é o ticket que vocês cobram? Qual que é o ticket que roda por aí nas promoções que as pessoas acabam vendo? Então, o nosso aqui, hoje, o nosso para treinar todos os dias está R$ 150. E enquanto, por exemplo, o box que eu treinava antes, que é um box mais antigo e também é grande, cobra 100. Então, assim, Tá. já tô nessa média aí, que no caso é o concorrente direto que eu tenho. Os outros, enquanto O mesmo academias padrão, né? e os outros, o mesmo padrão. Já os outros de menor porte e tal, tá na faixa de R$ 70, R$ 80, enquanto a gente tá nesse 150. Porém, os alunos lá de trás, que já entraram antes, pagam menos do que isso também. Pagam na faixa de R$ 120, R$ 130. Depende que eu fiz promoção para eles e eu mantive durante esse tempo que a gente abriu, porque eles entraram lá quando a gente começou o bots. Legal. Assim, ó, existe um jeito de você deixar o seu preço, às vezes, mais próximo, né? Então, você falou, para treinar todo dia. E quando você fala isso, assim, de bate-pronto, o que me parece, é que uma pessoa nova, aí você está entrando lá no módulo 2. O módulo 2 é sobre isso, é proposta. Mas é uma pessoa nova, você precisa ter um plano-alvo para ela. E normalmente uma pessoa nova, o plano-alvo de vocês é o todos os dias? É um plano livre? Ou não? Você tem Então, um na plano verdade, de até 3 vezes por semana, coisa assim? Então, a gente tem plano, no caso, para 2 vezes na semana, 3 vezes ou todos os dias. Na verdade, antes era só 3 e todos os dias. Só que tem algumas pessoas que chegavam, só posso vir na segunda e sexta, sei lá. Muita gente falando, não tenho tempo, não sei o quê. Então a gente acabou colocando de 2 vezes na semana também. Mas a gente sempre tenta oferecer para quem está chegando, que está começando, de 3 vezes. Que a gente fala que a pessoa, legal. assim, bem ou mal, tem um dia de descanso, o pessoal que não está acostumado a treinar todos os dias ainda, e fala, não, a partir daí a 1 ou 2 meses você pode mudar para todos os dias, tranquilo, que é bem de boa. Mas tem gente que já chega querendo treinar todo dia, né? Então... Normal. Mas acho que esse aqui é que é legal, ó. Tudo bem você ter o plano de 2 vezes por semana. Assim, se fosse pensar do jeito mais fácil, realmente, é você ter um plano de até 3 vezes por semana. E aí a pessoa fala, 2, não sei o quê. Fala, não, esse aqui é para você. Se eu conseguir vir 2 ou 3, esse é para você. E o outro plano livre, se a pessoa quiser vir 4, 5, 3, ela tá à vontade. Mas do jeito que está hoje, né, 3 vezes por semana, 2 e 5, eu continuaria fazendo o que vocês estão fazendo, cara. Fala sobre 3 vezes por semana, para ela vir dia sim, dia não. Como você tem um grande espaço, às vezes você até pode falar que o dia de descanso dela, ela pode ir até o box, não precisa fazer check-in, não vai fazer aula, mas ela pode ir lá para alongar, para ver a galera, para conversar, para criar o hábito, né, coisa assim. Quem sabe depois ela faz um upgrade ali, vai para 5 vezes. E aí quando você mostra 3 vezes por semana, você fica no meio. E aí você fala, tem um plano mais em conta, seria o 2 vezes,
E tem um plano livre que é um pouco maior. Então, quanto seria o 3 vezes por semana? Pensando que esse seria o plano-alvo na sua proposta. Oi, Samuel, desculpa, deu uma falhada aqui no áudio, eu não entendi. Qual que é o valor do ticket do 3 vezes por semana? Pensando que esse é o plano-alvo da proposta. De 3 vezes por semana, 119. Legal. E, por exemplo, dessa outra box que tem o padrão, né? Muito parecido. O deles lá eu não tenho certeza. Eu sei que todos os dias deles é R$100. É R$100. Tá. Cara, você já fica assim, de 150 para 119, né? 120, já é uma. Você já mudou ali a percepção da pessoa. Então, às vezes, você pode receber 150, né? Na hora que a pessoa vai para o 5 vezes por semana. Mas às vezes você não precisa destoar tanto. Essa, para mim, é uma percepção. Porque às vezes a pessoa só vê que é muito mais caro. E muito mais caro, né? Que o preço é muito mais alto. E ela olha e parece a mesma coisa de fora. E aí a gente vai falar como diferenciar essa parada ainda. Mas quando ela olha, passa na frente, ou vê o Instagram, parece né, a mesma coisa, ela tende, a única coisa que ela sabe avaliar é o preço. Porque ela olha, ela não sabe marca de equipamento, ela não sabe julgar a distribuição do espaço, ela não sabe julgar as coisas, né? É basicamente o que ela vai falar, né? É o preço. Então ela olha uma camiseta. Peraí, eu preciso de uma camiseta que me sirva. Preciso de uma camiseta escura que me sirva. Tá bom. Agora eu tenho A, B, C. Tá. Qual que é a diferença de preço? É a única coisa que eu sei perguntar. Aí, se uma pessoa do outro lado sabe explicar do tecido que não amassa, do tecido que transpira, aí começa a fazer a diferença. Então, a gente vai chegar nesse passo. Tá, mas eu iria fácil para essa no modo 2 agora, você fazendo aí a proposta, o seu plano-alvo ser o 3 vezes por semana. E aí, junto com isso, você vai perceber que você mesmo falou isso, né? Que o 3 vezes por semana é para as pessoas que estão paradas hoje, que estão sedentárias, para ela poder ter um dia de descanso, vir treinar dia sim, dia não. Então, ao mesmo tempo que você tem um plano-alvo, você já alinha com o público-alvo que vai gostar mais desse plano, e tá tudo bem. Chegou o cara que já treina pra caramba, seja cross ou não, mas chegou a pessoa que já tá treinando, a pessoa fala, não, 3 vezes por semana para mim não serve, eu quero todo dia. Ah, tá bom, a gente tem aqui um plano todo dia para você. Então você oferece o maior e da mesma forma a pessoa fala, não, já faço corrida, quero treinar só 2 vezes por semana para complementar. Tá bom, tem aqui, então até aí tudo bem. Isso fechou para você? Essa coisa da gente ter o preço interno e o preço externo são os comparáveis, né? Sim. Tranquilo. Eu acho que esse caminho tá legal. Só uma pergunta para eu não sair falando um monte de coisa e depois a gente tem que voltar. Você vai mudar sua tabela para 2022 ou não? Esse preço que você está falando é o preço já... Na verdade, o que eu vou fazer, que eu pretendo fazer agora, já vendo o que você começou a passar para mim, é que eu vou, na verdade, para todos os alunos que já estão no box e tal, eu vou manter o valor que eles já pagam apenas se entrarem no plano anual. Senão eu vou migrar eles tudo por valor que é atual agora, que está todo mundo, no caso, quem está entrando no box. Cara, ontem eu fiz uma live dessa. Eu assisti um pedaço, depois acabou que eu tava na rua, não consegui assistir ela toda, mas eu cheguei a ver você falando sobre isso. Com o Zé Aldair. Mas, cara, eu resumo para você, assim. Você vai lá no módulo 2, você tem um negócio da proposta. Você vai fazer essa proposta para os seus alunos. Você vai falar, seguinte, a partir de 2022, né, a gente está passando aqui por um processo. Você até pode falar, eu tenho uma consultoria, você dá ali o jeito que você quiser, os alunos entenderem. Só que aí você fala o seguinte, para manter o mesmo preço, você precisa migrar para o plano, né, para um contrato mais longo, aderir, né, ao plano anual, migrar para o plano anual, coisa assim. Quando você for escrever isso, você já vai levantar ali todas as objeções possíveis, porque vão aparecer muitas. Inclusive, quando eu estava aprendendo a fazer isso, eu fazia assim, eu avisava todo mundo, lançava isso e falava, mandem suas perguntas. Cara, em cerca de 48 horas, a gente listava todas as perguntas e depois a gente fazia todas as perguntas respondidas. Ou seja, espera as pessoas levantarem as objeções e a gente resolve. Quais vão ser as objeções? Forma de pagamento. Eu não tenho cartão de crédito. Eu não sei o quê. E aí você vê, será que vale a pena migrar para o anual só na recorrência? Ou migrar para o anual com a opção da pessoa pagar no cartão de crédito parcelado? E se ela quiser fazer recorrência, custa R$10 a mais, sabe? Sei lá, uma coisa assim. Ou você dá um desconto se a pessoa pagar no cartão de crédito parcelado.
faz esse exercício, tá? Então, quando você for apresentar isso para os alunos, tá ouvindo aí? Tranquilo? Tô. Eu tive que trocar aqui porque tava acabando minha bateria, eu tive que ligar na carga. Show. Então, assim, faz o exercício de tipo, pô, quando eu apresentar isso para os alunos, todos os impedimentos que essas pessoas vão trazer, todos os mais que elas vão trazer, e aí você sai resolvendo cada um. Pô, e grande parte deles vai estar em cima da forma de pagamento. Sim. E aí, quando você fala em plano anual, provavelmente você já deve ter se atentado à assinatura, à recorrência, né? Isso aí. Aí você pensa sobre... A minha ideia é usar ou recorrência ou até mesmo o contrato para a galera que não tiver, mas assim, é uma forma de garantir que essas pessoas me deem a certeza de que vão ficar comigo durante esse tempo. Certeza não, mas que se proponham a ficar comigo durante esse tempo. Show. Basicamente, esse é o esforço, né? A gente ter os alunos só com um comprometimento ali, mais do que o que elas falam, né? Um comprometimento um pouco maior. Então, e aí o seu preço, provavelmente o seu preço mensal sobe um pouco para esse aí ser o preço anual. Né? Tranquilo. Cara, legal. Só que o seu plano-alvo vai continuar sendo esse preço de 3 vezes e esse preço, inclusive, do anual. E aí é muito legal, porque você vai falar assim, na hora de fazer a proposta, você vai falar, pô, nosso preço, o preço da mensalidade aqui na Garage CF é de, vou chutar aqui, tá? É de 150 por mês, mas no primeiro mês, para você conhecer, você pode aderir com R$ 30 de desconto no preço de 119, esse é o preço do nosso plano anual. A partir do segundo mês, cara, isso é muito legal explicar assim, a partir do segundo mês, para manter esse mesmo preço, basta você dar sequência no seu plano anual ou fazer a migração para qualquer outro contrato. Então, eu gosto muito disso. A pessoa que vai começar, ela não precisa pagar o seu preço maior na tabela. Ela pode pagar já o preço do contrato mais longo, mas normalmente a gente dá ou um mês para ela conhecer, ou se você quiser fazer de outro jeito também, lá nas condições, você põe que ela tem uma garantia de 30 dias. Então, que também funciona, tá? Às vezes por questão logística de recorrência, fala, não, pô, a nossa recomendação é que você já comece com esse preço, com esse melhor preço, mas você tem 30 dias, caso você se distraia ou desista de fazer, em 30 dias você pode cancelar, não precisa avisar antes, não pode nada, a gente te garante aí 30 dias para você conhecer preço sem nenhuma multa. Show de bola. Esses dois caminhos. Essa era a minha ideia a princípio, na verdade, de realmente fazer isso, de já colocar o pessoal para fazer o plano anual, porém dando esses 30 dias de garantia. A pessoa quer cancelar no primeiro mês, cancela sem problema e vida que segue. Mas... São duas formas de falar a mesma coisa, né? Pode falar. Isso. Não, é exatamente isso. A ideia toda era essa mesmo, de tentar trazer a galera para esses planos, porque como eu cheguei a conversar com você da outra vez, a gente, 90% dos alunos aqui é aluno que paga mensalidade, não tem plano, é só mensal. Todo mês estão ali pagando. E aquela parada, os alunos que já são fixos mesmo, que já gostam do CrossFit, que já estão inseridos na comunidade de verdade, eles estão comigo todo mês sem problema, não tem esse problema. Uhum. O negócio é o comprometimento da galera que chega, faz 1, 2 meses e some. Legal. Então, onde que a gente tem que trazer esses planos aí para ver se consegue dar uma segurada nesse povo. Lembrei, você mandou uma pergunta bem assim mesmo, né? Pô, será que só o plano resolve? A gente falou disso, legal. Mas então, é assim, o plano acho que é o começo, porque a decisão quando ela toma na cabeça dela é uma decisão de longo prazo. Basicamente é isso, né? Então, se você fala para a pessoa, tipo, não, a mensalidade é tanto, paga aí, beleza, aí no outro mês ela tem que decidir de novo, ou seja, toda vez ela só está decidindo para os próximos 30 dias, ela não cria um comprometimento longo-prazista, né? Eu gosto muito de pensar que a cabeça da pessoa funciona assim, e quando ela toma uma decisão de longo prazo, tudo fica mais fácil, porque ela consegue se ver ali durante um tempo, ela consegue ver a rotina logística do dia a dia dela, né? Pô, indo treinar, frequentando, até mesmo fazendo amizade, né, cara? Se você tem uma decisão de 30 dias, por exemplo, você tá de passagem numa cidade, você vai ficar 15 dias. Qualquer relação, qualquer conversa que você tenha, tá tudo bem ser mais raso. Você não vai ficar ali para sempre. Aí não, pô, peraí, cheguei no lugar, pô, vou morar aqui 1 ano. Peraí, deixa eu ter umas conversas um pouco melhores, porque afinal de contas vou ficar aqui 1 ano, né? Deixa eu criar mais laços. Então, e tudo isso, no fim, vai compondo aí a fidelização.
Mas vamos voltar aqui para a questão do preço. A gente falou preço interno, preço externo, que são os comparáveis, e aí vem agora, para mim, o mais legal, que é o que o marketing é responsável por fazer, que é, vou chamar de preço, eu já chamei de várias formas, eu posso chamar de preço subjetivo, mas não funciona. Vamos chamar de preço percebido. Preço percebido, né? Então tem o preço interno, que é quanto custa para você fazer o negócio todo. Preço externo, como ela compara. E o preço percebido, cara, é basicamente o quanto ela julga que aquilo vale. Então, se você passa na frente de um... cara, sei lá, vou pegar um exemplo bem estranho aqui, ó, quer ver? O pão de açúcar. Tem supermercado Pão de Açúcar, que é todo bonitinho, tem, né, parece uma boutique de supermercado. E aí pode ter um outro supermercado com um preço muito melhor, mas ele é todo mal apresentado, né? Você passa na fachada, é sujo, tem resto de comida lá, resto das coisas do depósito, o estacionamento é ruim, é tudo não é tão bem apresentado. Então toda aquela maquiagem que o Pão de Açúcar usa, cara, é para eles poderem cobrar mais caro. Basicamente é isso, né? A percepção de você entrar no negócio daquele fica, uau, tipo, é tão bem cuidado aqui que eu pago mais, né? E a mesma coisa serve para shopping, né, cara? Pô, você vai no shopping, o shopping, você deve conhecer, no Rio tem muito shopping, né? Mas aí você deve conhecer tipos diferentes de shopping. Então tem um shopping que tem um padrão X que só lojas X vão para lá. E tem um outro shopping, que é mais uma galeria, que, pô, não tem a percepção de preço. Não adianta você colocar uma baita loja lá naquela galeria, porque não vai. Então, assim, como que a gente pode mudar a percepção? Mudar ou não, né? Ou elevar a percepção das pessoas para a garagem. Para que elas olhem e falem, caramba, eu quero estar lá. E isso pode ser símbolo de status, né? Que nem marca de roupa, né? Tem status da pessoa usar aquilo. Pode ser o ponto de encontro também, né? Pô, eu fico imaginando, uma aula com 30 pessoas deve ter uma resenha danada no final dessa aula. Não tem nem como. Uma das coisas que a gente procura fazer muito aqui, que na verdade eu passo para todos os coaches, toda vez que a gente tem alguma reunião, alguma coisa, converso sempre com eles, e eu procuro muito fazer isso porque geralmente todos os dias de noite eu tô lá, eu treino na verdade na parte da tarde, de noite eu fico lá, fico na recepção. Então assim, eu conheço todos os alunos pelo nome, converso com todos eles, e uma coisa que eu procuro fazer, que eu peguei isso tipo na faculdade, trouxe até hoje na vida, é o quê? Cara, relação interpessoal é o que faz a pessoa ficar ali. Às vezes o cara não tá ali pelo treino, ele não tá ali por causa de corpo, por causa disso. É porque ele vai, porque ele tem amigo, porque ele tem a resenha, porque ele tem a galera que ele vai conversar, vai distrair e, consequentemente, vai fazer uma atividade física. Então, assim, pô, às vezes chega aquele cara, pô, tem um mês treinando com a gente, muito mal dá boa noite pra alguém. Pô, eu sei que aquele cara eu tenho que chamar, eu tenho que apresentar ele pros outros. Pô, tu trabalha com o quê? Tu faz o quê? Pô, tu torce pra quem? Ó, esse aqui também é flamenguista, esse aqui é não sei o quê. Então, assim, a gente tem que fazer isso com os Legal alunos. A demais. partir do momento que eles criam esse vínculo entre eles, já fica mais difícil deles sair do boxe. Então, assim, a amizade entre os alunos e tal acaba que traz. E, assim, resenha lá com a gente, filha. Como a gente tem muito aluno, é de começar depois do aulão, pô, meio-dia no sábado e acaba 4 horas da manhã. Isso é normal. Cara, bom, não sei se você já chegou a aplicar o negócio da pesquisa que eu falei pra gente aplicar agora essa semana. Então, na verdade, eu cheguei a pegar, mas eu ainda não passei para eles. Eu vou começar a fazer isso agora. Eu estava montando a proposta, eu estava meio focado na proposta. Inclusive, eu terminei de fazer ela ontem, eu vou postar, vou mandar lá no grupo para você poder dar uma olhada também. Aí depois eu vou entrar nessa parte agora da pesquisa. Ó, cara, mas tenta fazer essa pesquisa agora, senão os alunos vão parando, né? Aí fica complicado. Tenta aplicar esse final de semana, assim, Sim. Domingo você avisa que vai aplicar meio de manhã, meio-dia, você fala, galera, pô, vou mandar uma palavra, preciso contar muito com vocês, se sua semana é corrida, aproveita e responde hoje, não deixa para amanhã. Aí na segunda avisa em todas as aulas, na terça lembra que quarta-feira é o último dia, e na quarta de novo, pô, galera, o último dia, quem não respondeu hoje não responde mais. Por que eu falei isso? Na pesquisa tem uma pergunta lá que é legal você, a impressão que você tem na sua fala é que existe um senso de comunidade muito grande. E aí você sabe que existem panelinhas também. A gente quer nessa pesquisa ter o máximo de respostas, então eu estou desafiando todo mundo a ter 80% de resposta, então você vai pegar lá grande parte dos seus alunos. E uma das perguntas-chave é o quanto você se sente parte da comunidade.
Tipo, de 0 a 10, o quanto você sente. Eu acho que é parte que tá escrito, tá? Mas de 0 a 10, quanto você sente parte da comunidade, quanto você sente pertencendo à comunidade. E aí você vai poder validar isso, cara. Você vai lutar, às vezes, para criar coisas, às vezes para grupos específicos, porque quando passar de 200 alunos fica mais difícil mesmo você criar esse senso de pertencimento. Aí você vai precisar não só fazer o churrasco depois do aulão do sábado, você vai precisar fazer a corrida do domingo de manhã também, entendeu? Para poder dar conta de perfis diferentes. Mas enfim, voltando aqui, cara. Terceira percepção de preço, então, para aumentar o preço, ou para trabalhar com um preço mais alto do que o mercado na sua região. O quanto a pessoa percebe. Quanto a pessoa percebe. Então, a gente falou do status, do entrosamento e tudo mais. Mas pensa assim, o que a gente pode levantar de percepção que outras academias não conseguem fazer? Porque, por exemplo, outras academias conseguem tirar foto pós-treino com uma galera sorrindo. Outras academias, outros bots, né? Conseguem, sei lá, tirar foto, um abraçando o outro. Consegue. O que a gente pode fazer? E aí você falou, relação interpessoal. Pô, uma vez que você faz a relação interpessoal, você cria esse negócio, eu adorei, né? Pô, isso aqui também é flamenguista, coisa e tal. Tem um livro, vou só fazer esse parênteses rápido. Cara, tem um livro que, se eu não me engano, ele é do ano 2000, 2005, 2004, é antigo. E o cara é veaco da área, ele chama Fábio Sabá, ou Fábio Saba. E, cara, ele escreveu um livro que eu usei ele lá no meu TCC do bacharel, né, que era de Educação Física, e era sobre aderência e retenção em praticantes de musculação. Basicamente, esse é o nome do livro é tão feio quanto isso. Aderência e retenção. E, cara, o resumo do livro em uma frase as pessoas não querem ficar com o corpo mais bonito, elas não querem virar atletas, elas não querem ficar fortes, ir para revista, nada disso. A única coisa que as pessoas querem é dimensão socioafetiva. A única coisa que elas procuram numa academia, assim, pensando num volume de pessoas, né? Sim. A única coisa que no volume não, desculpa. A única coisa que todas as pessoas querem em comum, tem a que quer emagrecer, tem a que quer ficar forte, tem a que quer fazer tudo, mas a única coisa que todas querem igual é dimensão socioafetiva, que basicamente é você ter um terceiro círculo social. Você tem o círculo social da sua casa, tem o círculo social do seu trabalho, você quer ter um terceiro círculo social que é do seu hobby, que é a academia. Então, criar isso sem dúvida nenhuma. Só que aí tem um ponto, cara. Como que a pessoa de fora... Eita! Ei! Relaxa aí, meu. O barulho do latido chega muito forte aí? Pouquinho. Então eu vou ficar atento. Como que a gente mostra isso no seu marketing? Essa para mim é a treta, entendeu? Porque o que você está falando uma vez que a pessoa está dentro, a gente tem um senso de pertencimento, a gente tem uma energia, um senso de comunidade, tem aula fundamental, tudo depois que a pessoa entrou está muito bom. Mas lá fora, como que a gente faz a pessoa olhar pelo Instagram ou conhecer pessoas que falem e que valorizem nesse nível? Então, aí é que é a grande sacada. Eu tô tentando, na verdade, achar uma resposta. Porque, assim, na verdade, o que eu acho que é o principal que diferencia a gente dos outros boxes que tem aqui para as pessoas que estão começando a fazer, a praticar, não vão fazer grande diferença, porque, assim, os meus profissionais, os meus professores, os coaches que tem aqui, são todos coaches que têm level 1, que têm experiência já no mercado, já trabalharam em outros boxes afiliados e tudo. Então, assim, pessoas que sabem técnica, que sabem tudo, assim, que sabem tudo não, mas que sabem realmente o que estão passando. Nos outros que tem aqui, inclusive no mais antigo, o cara que é o coach principal, que começou, tipo assim, eu sei praticamente a mesma coisa que ele, porque ele era de academia tradicional e ele começou a praticar o cross junto comigo quando ele abriu o box dele lá. Então, assim, ele psicografa lá o que ele vai fazer, não tem programação, não tem nada demais. Ele vai lá, sai escrevendo qualquer coisa e acabou. E eu, assim, não, todos os meus coaches, assim, pô, formados em LPO, pós-graduação e tudo, assim,
E são atletas ainda também. Então, assim, aquela galera que compete, que vive de crossfit, na verdade. A galera que vive crossfit. E os outros locais não. É o pessoal que, às vezes, tem 6 meses de boxe, ou o professor, que é o professor de academia, que está querendo vir para a área do crossfit. Então, assim, faz aquele cursinho lá de final de semana e abre o seu boxezinho lá pequeno e sai dando aula e tá tudo certo. Então, assim, para os meus alunos... Mas isso faz diferença sim para quem está de Então, fora. assim, para os meus alunos, tipo assim, quando a galera já tá lá dentro, pô, teve muita gente que já falou, tem um garoto que mora praticamente do lado de um que abriu agora. Ele falou, pô, cara, eu não vou treinar lá porque a garota tá treinando há menos tempo do que eu, então não tem como eu treinar com ela. Pô, eu treino aqui, eu já ouvi eu tenho fulano de tal, eu tenho coach de tal, então assim, para eles já faz diferença. Agora eu não sei se para uma pessoa que tá começando, que é sedentária, que vai fazer atividade física agora, se realmente isso vai contar, né? Como passar isso para ela, na verdade. Cara, o como passar é a chave, né? Como que a gente joga o holofote nesse lugar e faz com que as pessoas olhem para esse lugar. E saiu na sua fala isso, né? Que é justamente você conseguir pegar esse menino que abriu um box do lado da casa dele e ele fala, cara, até abri um box aqui do lado de casa, mas ó, não vou para lá porque não se compara aos coaches que tem aqui. A pessoa que tá lá, ela treina menos tempo que eu. E a gente conseguir fazer com que essas pessoas falem, né? Você usa os seus próprios alunos, porque, cara, já são 150, 160, muita gente. Dessas 150, 160, deve ter ali uma metade que já é muito fiel. Sim. Muito fiel, assim, entendeu? E se você buscar que essas pessoas deixem os tais depoimentos, né, ou deixem essas declarações, e a gente apresenta isso no seu marketing, postando no Instagram, patrocinando para mais gente ver no seu bairro, na sua região, você cria uma percepção. É muito louco o que eu vou falar, cara, porque esse raciocínio a gente está fechando agora. Ó. Precificação interna é uma coisa. Beleza. Qual que é a minha estrutura de custo, a quanto eu posso oferecer. Precificação externa. Tá, não adianta eu querer oferecer qualquer preço no mercado, porque o mercado ele tem uma regulação de preço que eu preciso ficar dentro de uma janela. É muito difícil eu querer cobrar 10 vezes mais. Né? Beleza. Só que aí existe essa precificação da percepção de cada pessoa. A gente pode chamar de precificação da qualidade, né? Ou do marketing, ou do quanto você consegue mostrar para a pessoa que aquilo vale a pena. E aí, tem um monte de artifícios que você pode usar que todo mundo também pode usar. Então, qualquer box pode ir lá e pintar a fachada bonitinha, ou fazer uma recepção bonitinha, ou contratar uma agência de marketing para fazer os posts mais bonitos que a internet já viu. Mas, cara, ninguém vai conseguir copiar as histórias de um do outro. Ninguém. Então, esse menino que abriu o box do lado da casa dele, ele não foi para lá, você precisava dar um jeito dele fazer um depoimento falando isso, entendeu? E como que seria esse depoimento? Agora, no fim do ano, a gente vai fazer de um jeito bem simples. No fim do ano e no começo do ano, né? Nessa mesma pesquisa que está lá disponível, tem uma linha que a gente pergunta se a pessoa aceita deixar um depoimento de 2021. É bem isso. Pô, você aceita deixar um depoimento de 2021? E aí eu vou dar algumas dicas aí para todo mundo colher um depoimento rápido, sem precisar fazer live, sem nada. No começo de 2022, logo em janeiro, a gente vai fazer uma grande colheita de depoimentos sobre o que motiva a pessoa a começar 2022 treinando na garagem CF. E aí vão sair essas coisas. O mesmo que você está falando. Vai ser até legal você falar, pô, realmente é o que eu acredito. As pessoas vão falar, pô, a orientação dos profissionais, a qualidade dos treinos, a preocupação com isso, com aquilo. Os professores treinam e estão comprometidos, não sei o quê. Você vai pegar a mesma coisa. Só que em vez de você falar que você é o dono, mais preocupado em vender, vai ser uma pessoa que está pagando e ao mesmo tempo, ela, de tão satisfeita, também ela está deixando uma declaração. Cara, isso pode abrir 10 boxes no mesmo quarteirão que o seu. Ninguém vai ter essas histórias, ninguém vai ter esses depoimentos. Isso aí. É o jeito de você elevar muito a percepção. E assim, é importante que tenha volume, tá? Às vezes, quem está começando, tenho 5 alunos, esse ponto fica fraco, mas você não tem esse ponto fraco. Por que ter volume? Cara, para ter uma pessoa de cabelo crespo, uma pessoa de cabelo livre, uma pessoa com a pele clara, cara, tudo que é jeito, mais gordinho, mais magrinho, mais baixo, mais alto, sotaque diferente, tudo que é tipo de gente você tem que pôr. Porque uma das coisas mais importantes é que qualquer pessoa olhe e fale, uau,
esse box é para mim. Porque eu me identifico aqui com esse povo tão diferente. Se uma agência pega para fazer o seu marketing, eles usam banco de imagem, né? As imagens que tem no banco de imagem normalmente são só de, sei lá, americanos, europeus, eu não sei de onde que eles tiram aquelas fotos lá, e não tem nada a ver com o povo da sua cidade, da sua região, entendeu? Então, o mais legal é você ter gente normal falando o ângulo que eles têm sobre o que eles valorizam no seu box. E sabendo, cara, isso para mim é a coisa mais séria, assim, sabendo que não importa quanto alguém invista, não importa quantos boxes abram na cidade, na região, ninguém nunca vai ter essas mesmas declarações, essas mesmas histórias. Show Faz de bola. sentido? Não, com certeza. Essa realmente, assim, eu tinha a ideia de passar isso, mas agora você abriu minha mente de como realmente passar, que é fazendo os alunos falarem. Assim, eu tenho muitos alunos que você falou, praticamente metade está comigo aí desde o começo e que vestem a camisa do boxe de verdade, que gostam de estar aqui, assim, que realmente tá junto. Se eu falar que, igual, vou pintar o boxe aqui, pô, galera, me ajuda a fazer uma reforma aqui. Tá todo mundo lá comigo. Vai junto. Tem essa galera que vai junto, fica lá o dia inteiro me ajudando a pintar a parede. Não tem essa. Então, assim, essa galera, pô, faz fácil isso pra mim. E tem um outro pessoal que já é um pouco mais tímido e tal, não gosta de falar, mas também dá pra atingir também, tranquilo. É assim, no começo, cara, em tudo, né? Existe uma curva que mostra muito bem isso, assim, tem os early adopters, então, a hora que você fala, pô, você aceita deixar um depoimento? Beleza, uma galera lá vai responder. Aí a gente vai fazer a campanha de depoimento. A hora que surgirem os primeiros, tanto que o nosso janeiro, ele tá mapeado desse jeito, assim, cara, tem que mostrar uma primeira leva, a hora que os alunos verem que muita gente já fez, existe uma segunda leva de pessoas que aderem a isso. E normalmente são as pessoas que ficaram em cima do muro. E depois dessa, porque aí já tem uma massa crítica ali de gente que tomou essa decisão na academia, aí vem uma terceira leva. E isso até vale lá para sua adaptação de contrato, você pôr um prazo. Quando você pôr um prazo, você vai por exemplo, até dia 31 de janeiro, todos os planos precisam migrar para essa nova tabela de 2022 começar a valer. Ei! E aí você faz o seguinte, quando você coloca um prazo, o que acontece? Tem um número de pessoas que aderem logo que você mostra, porque elas vão fazer, né, vão pintar a parede, vão aderir às paradas que você propor. Aí tem um segundo grupo de pessoas, aí depois tem o grupo principal de pessoas, que é a grande maioria. É normal, assim, você pode olhar sempre dessa forma, não precisa esperar. Acho que a gente às vezes se frustra querendo jogar uma ideia e querendo que a grande maioria adote a ideia do dia para noite. Não. Mas se tem aqueles pequenos ali que sempre estão com você, é dali que parte o início. Aí você precisa mostrar para todo mundo que aqueles já começaram. Aí os outros vêm, é normal isso aí, em todos os comportamentos aí de mercado que a gente vê. Então isso é sobre a atualização da tabela. Agora, para você começar a trazer esse marketing um pouco diferente, cara, eu não vou falar para você começar a fazer live com aluno agora, não. Do tipo, pô, para a sua vida, fim do ano, começa agora. Teve um cara que começou o mês passado aí junto com você, que ele pegou a ideia de fazer live com aluno e ele fez assim, na segunda-feira que vem ele já começou a fazer. Ele chama Ed. Mas eu não tô falando isso porque, cara, fim de ano, aí você vai quebrar uma semana, você vai quebrar outra semana, aí eu complico sua vida. Mas vai nesse flow. Põe a pesquisa, levanta essa visão dos alunos para você ter certeza de como vai ser o seu marketing a partir da visão deles. Na pesquisa, a gente pergunta se aceita fazer um depoimento. Em 2021 ainda, a gente vai pedir para as pessoas deixarem uma palavra sobre o ano, né? Deixarem uma parada aí para a gente fechar o ano com uma moral alta. Chegando começo de 2022, a gente vai ter uma comunicação com esses alunos de que eles são as pessoas mais importantes para influenciar que todo mundo que pulou 7 dias, né, e prometeu que ia fazer atividade física comece. E aí a gente vai ter uma grande campanha dessas pessoas deixando depoimentos, falando o que motiva eles a começar 2022 aí. No meio disso, no meio de janeiro, você vai ter a sua tabela de preço para mudar, a migração, mas coloca na agenda assim, cara, fechou tudo isso. Para fevereiro, um jeito legal de você conseguir ter um marketing diferente, uma percepção de valor alta, é você entrevistar seus alunos. Isso vai ser assim, o ponto de decisão, certo?
Ei, vem pra cá, ó. Stop. Vai, Dilati, vai, chega. Vem aqui, vamos terminar a live comigo. Vem. Toca. Então, por exemplo, tá dando um trabalhão aqui. Eu tô na casa da minha mãe e ele fica estranhando as coisas. Ó, se você vai fazer tudo isso, pô, dezembro, janeiro, acho que isso não tem erro, a gente vai fazer todo mundo junto. Mas existe o risco da gente fazer isso, pô, janeiro bater de novo 200 e cacetada aluno, e é o jeito mais sustentável de você manter essas pessoas depois, cara, é marcando uma livezinha por semana, entrevistando um aluno. Tem vários exemplos, inclusive eu vou não só regravar, né? Eu vou fazer uma atualização lá dentro do método esse fim de ano. E uma das coisas que eu vou mais fazer é deixar exemplos. Aí, tipo, ó, tá aqui exemplos de proposta, 20 exemplos. Tá aqui exemplos de publicações. Tá aqui 10, 20 pessoas que estão fazendo lives com aluno toda semana, ou que pelo menos fizeram durante várias semanas nos anos passados. E, cara, assim, é um programa, é 1 hora a mais que você vai tomar da sua semana, que você vai fazer um programa mesmo de entrevista. Então, você vai escolher o horário, sei lá, segunda, terça-feira à noite, e vai começar a entrevistar a galera. E aí, um aluninho por semana, cara, vai passar 3 anos, você não vai ter conseguido entrevistar todo mundo. Começa a vir umas brincadeiras muito legais, tipo, sabe aquela pessoa que sempre atrasa, ou que sempre esquece o material, aí vai vir uma brincadeira assim, ixi, esse aí não vai ser chamado para live nem em 2050. Entendeu? Porque não é um aluno modelo, né? Sim. Não é um aluno para falar. Cara, então você vai perceber que essa é a forma sustentável. Mas nesse momento eu faria isso. A gente fechar 2020 jogando a moral lá em cima, 2021 com a moral lá em cima. Começar 2022 com essa campanha que a gente vai fazer junto. Usar o máximo dos seus alunos de como eles percebem o valor da garagem. Porque o resto é fácil, cara. O resto é só você manter, sabe? Eu acho que a mesma falha que você teve lá atrás, a gente não pode deixar que você tenha agora, sabe? Sim. Pô, vamos fazer a parada, vamos aumentar o número de alunos com um bom preço, com o preço que você quer cobrar, mas depois vamos manter também. Então, seria essa a minha agenda com você. O que você acha? Não, show de bola, mas isso aí mesmo tá top, é a ideia. Inclusive, eu até conversando com a minha esposa, eu falei com ela, falei, cara, como eu tinha falado com você, eu vou pro box, eu fico fazendo um monte de coisa operacional, evento de treinar, eu faço um monte de coisa e não faço o que eu tenho que ser feito da parte de marketing, da parte de cuidar da parte estratégica do negócio. Eu falei, cara, a partir do ano que vem eu tenho que parar, eu tenho que ficar em casa, pô, eu tenho que arrumar um esquema de manda a criança pra escola, fica em casa sozinho, que em casa, no meu escritório, em casa eu consigo trabalhar muito melhor do que se eu ficar no box. Então, assim, tem que começar a fazer isso para poder não deixar cair depois de novo. Porque tem que cuidar de... Porque, como eu te falei, eu fico no box sempre no período da tarde para noite, eu sempre tô lá. Então, assim, eu não preciso estar lá 24 horas. Então, dá para eu fazer isso de casa de boa. E, ó, deixa eu te falar, cara, você sabe quais são os principais dias para você fazer isso? Tipo, se você pudesse pegar na semana, assim, quais são os principais dias que você deveria parar para resolver, para sair do operacional e ficar no estratégico aí 2, 3 horas por semana já é o suficiente? Você tem ideia disso? Então, na verdade, cara, minhas manhãs, eu tô bem tranquilo na parte da manhã. Então, assim, durante a semana toda, no período da manhã, eu tô de boa. Só que aí vem aquele negócio, tá em casa, pô, de bobeira, eu vou pro box, aí inventa um monte de coisa. É mercado, e shopping, e faz um monte de coisa e não faz o que tem que ser feito. Aí chega de tarde, eu vou pro box, aí eu vou fazer o operacional do box e esquece. Ó, um jeito legal de lidar com isso, cara. Você pega, por exemplo, a segunda-feira é o dia que sua área comercial mais tem demanda, né? Então, Sim. é o dia de você parar e pensar, pô, como trazer mais aluno. Basicamente, essa a missão de segunda-feira. Segunda-feira eu vou tirar esse tempo aqui, não vou resolver nada de infraestrutura, o contador vai me encher o saco, eu vou falar, ó, sexta-feira eu resolvo essa parada. É basicamente essa conversa, sabe? Segunda-feira é o dia da área comercial. Se eu pudesse te dar uma ideia, era essa. Porque, cara, é o dia que mais tem demanda. Então, Sim. nada de infraestrutura se resolve segunda-feira. E aí, contabilidade, ou burocracia, infraestrutura, essas coisas, deixa para sexta-feira. E aí, entre terça ou quarta, depende de como você gosta de fazer, você resolve as coisas, ou até na sexta ou na outra segunda, você resolve as coisas de fluxo de caixa ou de banco, ou qualquer coisa assim. Mas eu gosto muito dessa parada assim, cara. Começar a semana onde você tem mais energia, mais criatividade, né? A cabeça tá melhor. Vai 100% para a área comercial.
Tipo, pô, o que que eu vou, como vão ser, o que que vai acontecer na área comercial essa semana? O que que vai postar? O que que vai ser de convite? Como que eu vou chamar as pessoas que se interessaram nas semanas anteriores para aproveitar essa semana e fechar essa semana? Como que eu vou dar acompanhamento nas pessoas que fizeram aula experimental, fundamental? Sim. Eu tocaria assim, sabe? Segunda-feira o foco é pôr aluno para dentro, cuidar de quem está começando, cuidar de fazer fluxo, de fazer faturamento. E deixa o resto, cara. Deixa a coisa chata de infraestrutura, resolver. A não ser que seja uma urgência, lógico, né? Aham. Mas deixa normalmente para sexta-feira. Eu ia fazendo uma listinha com meu sócio, por exemplo. A gente deixava uma lista, WhatsApp e tudo mais, pondo tudo que era infraestrutura. Ó, precisa disso, precisa disso, precisa disso. Ou precisa falar isso com o contador. Ou precisa chamar tal pessoa para resolver isso. E normalmente aí chegava na sexta-feira e a gente tinha uma reunião que era só a reunião das coisas chatas, né? Para não ocupar a semana. Ah, show de bola. Não, essa é a ideia. Tem que realmente parar para poder me organizar nesse sentido, para o que você falou. Colocar mais, porque a minha ideia, a minha meta é mais de 200 alunos aqui, é o que eu preciso. Então, pô, Não, quando você eu já conseguir teve, cara. A gente atingir, precisa voltar nisso aí. isso aí, então, para quando eu conseguir atingir, não deixar cair de novo. Então, eu tenho que realmente me organizar nessa parte. Cara, mas ó, de tudo que a gente conversou, normalmente eu enxergo eu busco, né, enxergar algum gargalo, algum ponto fraco, pô, fica atento a isso, fica atento àquilo. Mas eu olhei rapidamente o Instagram de vocês, porque eu acho que ali hoje é a vitrine que a gente tem, né, pelo menos as pessoas mentais, tudo que a gente alinhou desde o começo. O público que você atende, as coisas que você falou, eu acho, cara, tá tudo bem legal, não vejo nada preocupante, tipo, ó, você tá olhando para cá, tenta olhar para lá também, que é importante. Só tem um cachorro doido aqui. Então não vi nada que realmente vai fazer tanta diferença. Só essa questão do tipo, pô, existe a precificação interna, a gente alinhou isso. Existe o externo, pô, não pode destoar tanto do mercado. Então qual vai ser o nosso plano-alvo para a pessoa parar para dar atenção, pelo menos, e entender por que é um pouco mais caro, né? Não é o dobro, o triplo do preço, não. Por que é um pouco? Por que é diferente aí? E aí, na hora da pessoa avaliar o que é diferente, a gente tem essa questão da percepção que a gente consegue passar do preço, que é a hora que a pessoa acessar, por exemplo, um Instagram da vida, ela tem várias histórias de pessoas que estão ali recomendando e, cara, tipo, ninguém vai fazer isso do jeito que você vai fazer, sabe? Isso não tem como. E a hora que você usa isso, você tem um resultado a curto prazo, que é o que a gente vai propor agora em janeiro, mas depois é sustentar isso com um programa aí de entrevista com os alunos. Cara, eu iria, se eu fosse seu sócio, assim, eu apertava sua mão agora, assinava esse combinado e Show. não consigo ver como dar errado, porque tá tudo Não. bem no lugar mesmo. Não, tá fechado. Eu tô bem confiante que agora vai e vai ficar lá em cima. Vamos fazer isso junto, tá bom? Então, ó, fica da sua parte aí. Aplicar pesquisa, criar proposta, ver como vai ser essa agenda da migração dos alunos em janeiro. E, cara, dezembro e janeiro vão buscar mostrar mais os alunos lá na rede social, mais como os alunos falam. Você vai ter dúvidas sobre isso, eu vou estar por perto aí para te ajudar, tá bom? Show de bola. Demorou, Wagner. Cara, muito obrigado por hoje. Foi massa demais essa sua pergunta. Acho que ela vale muito para todo mundo que pode acompanhar ou pode ver o replay depois. Isso aí foi muito bom conversar com você. Parabéns pela garagem, parabéns pela iniciativa. Pô, 160 pessoas numa comunidade é uma responsa, então vai para cima, cuida dessa galera aí, faz sua parte. E obrigado por contar comigo. Tamo junto. Valeu, obrigado você, Samuel. Tamo junto. Demorou. Valeu, irmão. Se cuida. Valeu, galera. Tchau, tchau.